Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos conversar, alguém vai pensar um tema tão grande, mas ele vai, é um tema tão grande, mas ele vai reduzir em tão pouco, porque ele vai reduzir em um alto conhecimento. Tu conhece-te, tá? Então a gente vai iniciar a nossa conversa, falando a importância do autoconhecimento para subsidiar. Sim. Subsidiar significa ajudar, cooperar, nos dar uma força, não é? O processo evolutivo resgatando a própria identidade. Geralmente, quando eu falo sobre esse tema, eu costumo começar do fim para o início. Do fim para o início. Resgatar a nossa identidade. Quem sou eu? Você sabe quem é você? Eu sou um espírito criador do bem e do mal, segundo o meu livre. Quem sou eu? Eu sou o Espírito, Criador do bem e do mal, segundo o meu livre arbítrio. Partindo desse princípio, eu preciso resgatar a minha identidade como Espírito. Porque nós somos, a nossa origem é espiritual. Por um momento e por algumas encarnações, nós estamos, por necessidade evolutiva, nós estamos reencarnados, usando um corpo material. Nessa dualidade, geralmente nós estamos nos perdendo. Estamos ficando convictos de que eu sou matéria, eu sou uma alma. E de que, por um momento eu vou passar uma experiência espiritual. Estou trocando a minha condição de espírito eterno. Pergunta 115 do livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade: Deus criou espíritos bons e maus? Foi essa pergunta. O Espírito Verdade respondeu: não. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós partimos de um só ponto: simples e ignorantes. Porém, ao longo do caminho, nós fomos agregando conhecimento, desenvolvimento. No início, instinto. O Evangelho segundo o Espiritismo vem dizendo: o homem no seu início, ele é instinto. Um pouco mais avançado, ele é sensação. Um pouco mais corrompido e instruído, ele é o amor. Mas não esse amor paixão, mas esse amor que é um sol que condensa e transforma o ser humano da personagem, da personalidade por toda a fusão do polos. Não é assim que o Evangelho nos ensina? Então, partindo desse princípio, vem a autoconhecimento. Estudando com consciência, eu cheguei e encontrei a nossa irmã dando aula aqui sobre a ciência. A doutrina dos espíritos ela é montada em 3 pilastras: filosofia, ciência, com consequências religiosas. Por quê? Porque o senhor Allan Kardec teve a preocupação de não a batizar, não a chamar de religião. Porque religiões mil já existiam e existem. E qual o problema da doutrina espírita não ser classificada como religião? A época. Porque a religião daquela época, e hoje não muito diferenciada, ela limita
juntar. Ela muitas vezes, em vez de agregar, ela desagrega. Ela, simplesmente por ser feita, constituída muitas vezes pelo homem, ela tem o seu achismo. A doutrina espírita, ela é filosofia, porque ela leva eu, você, nós, os desencarnados que aqui estamos, também como espírito hoje, né, a raciocinar. Utilizar uma das maiores ferramentas que Deus nos deu, que é o raciocínio. Por isso somos diferenciados dos animais. Buscando o início desse homem de desenvolvimento, vamos mudar. Por isso que alguém disse que a África é o berço da humanidade. Quando vamos buscar a ciência, nós vamos ver esse desenvolvimento humano começando lá. E essa ciência agregar, mostrar e ser sugerida que nós temos uma descendência desse Homo sapiens. Foi lá, começou tudo lá. E aqui a gente só vai dar uma pincelada para que você busque a ciência e veja que há 350, 200 mil anos, esse homem vem caminhando para hoje chegar ao raciocínio. Desse raciocínio, né? Então a filosofia leva-nos a raciocinar, a desenvolver uma fé raciocinada. Segunda pilastra, a ciência. A doutrina espírita, ela é montada em observação. Toda a ciência espírita, ela é montada na observação. Lá em 1857, né, 857, o livro dos Espíritos, constituído por 530 perguntas, depois, mais na frente, veio compor as 1019 até hoje. Porém, antes, as mesas girantes, elas vieram justamente para chamar a minha, sua, nossa atenção, porque nós somos captados logo pela visão, pela audição, os 5 sentidos, que nos faz ter um contato com a vida material. E é justamente nesse sentido que os espíritos utilizaram as mesas girantes, para que as pessoas pudessem ir ver, assistir, uns sorrindo, uns brincando. Mas aquele homem chamado Allan Kardec, quando alguém disse, olha, as mesas agora não só giram, elas falam, e aí ele chamou a atenção daquele filósofo, daquele pedagogo, daquele homem que estudava, que era professor. E lá, quando ele assistiu uma das sessões das mesas girantes, e que aquela mesa respondia com respostas concisas e racionais, ele disse, aí não é só fluido. Tem algo, é resposta inteligente. Então, a partir dali, começa a ser desciado um novelo, né? E chegou para nós a doutrina dos Espíritos. Né? Então, começou ali a ser observado toda a comunicabilidade dos Espíritos. O mundo invisível vive mais entre eu e você do que nós imaginamos. Os Espíritos ainda respondem a Allan Kardec que a intervenção dos Espíritos sobre as nossas ideias é muito mais do que nós imaginamos. Olha, parece até que somos marionete, não é? Mas somos influenciáveis e influenciados. Ou seja, se nós não tivermos no horário vigiado que ensinou Jesus, nós metemos os pés pelas mãos. Daí, a ciência, e aí, senhor Allan Kardec começa todo um estudo de observação, a comunicabilidade dos espíritos, e descobriu-se que essa comunicabilidade, ela é universal. Porque os espíritos que davam propostas e comunicações aqui no Brasil, dava igual, diferenciada só com algumas palavras
o sentido era o mesmo, lá na França. E ele catalogou mais de 1000 comunicações na sociedade parisiense através dos médios, né? Médios sérios, convictos de que os espíritos se comunicam e a sua linguagem é universal. E olha, é uma das forças do universo, a inteligência do universo. Além, claro, abaixo da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, a doutrina, ela tem essas duas pilastras fortes. E a partir daí, começa a se descobrir que eu e você não somos marionetas. De que as nossas sensações, as nossas emoções, ela tem causas. De que as nossas dores, as nossas dificuldades, a nosso, segundo os espíritos, a gente tem um lado luz e um lado ainda sombra. De que nós não somos ainda perfeitos, saímos do mesmo ponto. Porém, segundo o livre-arbítrio de cada um de nós, uns irão adiantar o seu processo evolutivo, mas alguns outros irão parar no meio do caminho. Irão olhar para o lado, irão olhar para trás, irão ver se nossa irmã está fazendo certo, quando muitas vezes eu nem faço certo nem errado. E essas paradas, essas atitudes, foi provado através dessa observação que nos causa danos, que nos faz justamente desenvolver em nós um céu e um inferno. Dependendo do meu estado de alma, provavelmente eu tenho um céu e um inferno. Se descobriu através dessa observação que céu e inferno é um estado de consciência. Olha, a partir desse autoconhecimento, e aí começamos. Chegamos hoje a estudar Joana de Ângeles, que foi Joana de Cuzê, que foi a madre. E aí começamos a descobrir que nós somos espíritos eternos. De que a nossa passagem por aqui não começou nesta encarnação e, dependendo do meu estágio do seu, não terminará com essa atual encarnação. De que esse estágio por aqui, a gente já veio de muitas outras encarnações. Já passamos por outros mundos primitivos. De que a casa do Pai há muitas moradas, como nos ensinou Jesus. E que essa casa é o universo. No meio e ao redor desse universo há muitas moradas, que são os mundos que rodeiam todo esse universo. Inclusive, o planeta em que eu e você estamos habitando atualmente, ela é a casa também do Pai. Aonde aqui abriga espíritos na condição de endividados com a lei divina. Quando começamos a estudar isso, nós passamos a descobrir que dentro dessa lei, né, dessa ciência de observação, existe uma lei universal chamada causa e efeito. A lei de ação e reação. Que eu recebo tanto quanto eu dou. Que eu atraio para mim aquilo que eu tenho afinidade. E os opostos também acontecem. Porém, os afins, eles se aglomeram com maior facilidade. Estudando tudo isso, começamos a raciocinar. A descobrir que, à medida em que eu desenvolvo a minha inteligência, saindo do instinto, a gente deixa de ter instinto? Nunca, segundo os espíritos. O nosso instinto de início obtuso como animal. Você já ouviu alguém dizer assim, eu tenho um faro bom? Pronto.
herança dos nossos ancestrais. Né? Descobrimos, alguém sabe, um dia eu fui um gato, um dia eu fui... Não é bem isso. A centelha divina sempre esteve presente. Passamos, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E à medida em que eu vou saindo dessa energia, eu vou passando por período, por etapas, até chegar ao homem real. E daí a ciência dizer que essa descendência veio dos chimpanzés, né? E de outro macaco. Esse cruzamento deu-se duas famílias, justamente o chimpanzé e o homo sapiens. Onde viveram o chimpanzé mais nas matas e o homo sapiens mais nas savanas. Pasmo. Eles, né, se alimentavam de frutas. E eles, né, foram, à medida que vamos observando essa ciência, o desenvolvimento desses animais, nós vamos ver que um deles foi o primeiro a dominar o fogo. Olha lá, a inteligência divina em fase evolutiva. Outros dominaram a cozinha, cozinhar alimentos. Outros, então, quando a gente, se eu passaria a noite toda aqui, para chegar ao homem, não. Então, esse instinto nos acompanha. Porém, os espíritos dizem, nos ensinam, que à medida em que vamos avançando nesse autoconhecimento, esse instinto ele vai também lapidando-se, né? E damos um pulo para a inteligência. E alguém diz, essa criança é muito inteligente. O meu filho é muito inteligente. Mas tenhamos cuidado com a inteligência, porque ela precisa ser disciplinada. Porque essa inteligência sem disciplina, nós vamos cair em grandes erros, como nós estamos vivendo na atual condição humana. Aonde alguém muito inteligente arquiteta tirar a vida de outro. Aonde alguém muito inteligente trama implantar uma guerra. Aonde alguém muito inteligente só pensa em tirar vantagem do outro. Não se coloca no lugar do outro. Aonde alguém muito inteligente só olha para ti e quer de ti o que tu tem materialmente falando. Só te julga pelo que tu veste, pelo que tu fala. Qual o grau que tu tem em escolaridade? Essa inteligência sem humanização nos leva justamente a várias decadências. Daí, Joana e tantos outros espíritos, desde 1857, estudando primeiro 530 perguntas, depois de 1019, nós chegamos à conclusão da pergunta 1919 a 1019, aonde Kardec pergunta: como chegar ao autoconhecimento? Quem responde? Santo Agostinho. Quando e enquanto estava encarnado, todos os dias, no final do dia, eu fazia uma introspecção. Autoconhecimento é entrar porta dentro do seu espírito, fazer uma passagem, uma parada obrigatória no campo da consciência, onde está registrada as leis divinas. Depois que você fizer essa passagem, fazer um check-up, observar o que você já tem construído, o lado luz, mas ter a coragem de olhar o lado sombra. Pesar o que você já pode e o que você não pode. E quando você faz isso, você se propõe a dizer: eu quero mudar. Eu vou mudar.
Eu quero, eu posso e vou conseguir. Eu sou espírito, força, poder criador do bem ou do mal, segundo o meu livre arbítrio. Vamos buscar Jesus. Porque se não trouxermos Jesus para a doutrina espírita, ela não terá essa consequência religiosa. Sabe qual é a consequência religiosa? É você, nesse autoconhecimento, perceber que você não vive sem ninguém. Já percebeu? Que você não vive só. O eremita lá, no deserto, ele passa anos meditando, buscando estudo, mas ele precisa de vez em quando vir na cidade, conversar com alguém, esse contato humano. Então, descobrimos que nós precisamos uns dos outros. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos falando justamente sobre essa lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Esse trabalho que temos que aprender nesse autoconhecimento do auto-amor. Se eu não fizer essa parada, se eu não entrar para dentro do meu espírito, observar o que eu já construí, o que eu preciso construir, o aonde eu estou rodando, ficando no mesmo lugar, eu preciso caminhar para frente, para o alto. E à medida que eu faço isso, eu caminho. E aí a gente fez uma filinha aqui, e os grandes psicólogos, a ciência, vem nos dizendo como devemos, qual o caminho, qual a meta, como chegar a esse autoconhecimento. Como praticar o autoconhecimento. E aí ele cita, primeiro descubra seus interesses e objetivos. Qual o seu interesse de estar por aqui? Será que é só estudar, trabalhar? Ou porta dentro do seu espírito, entrando na sua alma, observando a sua inteligência, observando os seus objetivos, percebendo as pessoas que você ama. Você acha que o seu objetivo é só esse? Ou é o vínculo deste amor que faz você diferenciar um do outro, que faz você realmente, muitas vezes, renunciar, ter paciência com aquele outro, observar aonde eu errei, por que eu errei. Sempre pergunte por quê. Por que eu errei? Por que eu agi daquele jeito? Será que foi por medo? Será que o orgulho, chagas que atropelam, chagas que nos maltratam, a vaidade, o egoísmo. Então, qual o seu objetivo? Primeiro, veja qual é o seu objetivo. Depois ele vem dizendo para nós, considere a opinião do outro. É muito importante a gente escutar a opinião do outro, né? Mas tome suas próprias decisões. Porque se assim não for, você será aquela criatura que nunca terá a sua opinião própria. Estará sempre sujeita à opinião do outro. Ouvir a opinião do outro é importante, mas some com a sua e pese o que é melhor para você. Porque nem tudo que é bom para mim é bom para ti, de acordo com o seu estado de alma. Autoconhecimento exige de mim justamente análise. Analise os seus pontos fracos e fortes. Qual o seu lado luz? Eu sou aquela pessoa que adoro trabalhar com comunidade. Então, abrace a comunidade. Mas tem alguém que não gosta de trabalhar na comunidade. Mas alguém que se vai trabalhar com a comunidade. A criatura vai já com raiva dele no mundo. Né? E lá, provavelmente, por ele não se adaptar, por ele não estar pronto a fazer determinado trabalho,
Estou falando aqui, dando um exemplo aleatório. Isso para qualquer instância do mundo, qualquer momento de sua vida. E aí você vai porque o outro te provocará. Analise os seus pontos fortes e fracos. Eu sou bom nisto, então eu vou me dedicar a isso e vou observar com esse instrumento aqui trabalhar do meu lado fraco. E no final, você terá 2 lados fortes. Água mole, empregador, tanto bate, até que fura. A persistência em se auto-amar. A persistência em se auto-conhecer. A persistência em dizer, eu sou assim, mas eu vou mudar. Eu preciso mudar. E todo dia, como disse Santo Agostinho, no final do dia, eu fazia uma reflexão de todo o dia, da hora que eu acordei até a hora de deitar. Observando todas as paradas do meu dia, aonde eu acertei e aonde eu errei. No dia seguinte, eu tinha como proposta e propósito recomeçar de onde parei ou aonde errei. E segundo Santo Agostinho, esse exercício de autoconhecimento lhe socorreu, lhe ajudou, foi quem lhe deu a maior força do outro lado. Porque ele observou e ao fazer esse exercício, quando ele cresceu enquanto espírito. Essa fala de Santo Agostinho está lá em um do seu livro Confissões. Né? Aonde ele, quando começa a fazer essa auto-reflexão consigo, encontra o seu lado sombrio, as suas neuras, as suas neuroses, as suas dores, mas ele começa a dizer, eu vou mudar. Né? Eu vou mudar. E começa a fazer essa auto-reflexão. O Santo Agostinho vem nos relatando, ele é um dos espíritos da plebe do Espírito Verdade. Então, ninguém, autoconhecimento exige disciplina. Exige a lei de progresso. Trabalho. É fácil vencer a si mesmo? Nunca foi. Sócrates já dizia a seus discípulos, conhece-te. Jesus, à frente, lá muito depois dele, disse, conhece essa verdade, e essa verdade vos libertará. A doutrina espírita, com esse leque, ela não promete a você o céu, promete? Não. Ela não lhe promete salvação, promete? Não. A doutrina espírita abre este leque dizendo, a partir do momento em que você foi criado simples e ignorante, e foi agregado a você instinto, mas um pouco mais adiantado, foi lhe dada a inteligência, um pouco mais adiantado, foi lhe dado justamente a sabedoria, você é responsável por tudo que você planta ou deixa de plantar é opção, mas colheita é obrigatória. Então, a partir do momento em que você planta, você colhe. Olha, a doutrina espírita abre tanto a nossa mente que você começa a perceber, o inferno que eu dizia que Deus esqueceu de mim, o inferno não foi Deus que me deu. O inferno foi construído por mim através das minhas atitudes, as minhas ações. O céu que eu pensei que ia chegar quando eu desencarnasse ou morresse, eu estou vendo que não vou chegar a ele não, se eu não mudar de comportamento. Se eu não virar essa chave de que preciso mudar, de que preciso aprender comigo mesmo a me amar. Como eu sou, com a proposta de dizer, olha, menina velha da cara enferrujada, aqui estou falando de mim, preste atenção, tu precisa aproveitar o dia de hoje, porque amanhã tu não sabe esperar. Olha, tu precisa aprender
a agradecer por tudo quanto Deus, o universo, está te dando. Porque dia virá e tu vai dizer, meu Deus, quanto eu fui grato. Você precisa agradecer pela família que te acolhe, seja ela como for, porque ela é base, ela é sustentável. Sem ela, a gente fica feito folha ao vento. Você sai, vou embora, vou para casa, vou constituir uma família, vou constituir, né? Mas doeu o solar do pé, a gente quer o aconchego de uma mãe, de um pai, de um irmão, daqueles a quem Deus agregou com uma família biológica, com uma família por afinidade. Daí a valorização da família, daqueles que Deus colocou no teu caminho para te socorrer, para te ajudar a ter esse autoconhecimento. Daí valorizar, né, a opinião do outro, mas não esquecer de formar a sua opinião sobre a vida. A doutrina espírita nos ensina a dizer que cada ponto que você puder evoluir, você não vai perder nada com o desencarne. Ao contrário, ele será somado para as próximas encarnações. Olha que maravilha. Porque ontem a gente aprendeu que morreu, acabou-se, não era? De que tinha que começar no mínimo. Se tivesse que vir amanhã, a gente teria que começar tudo de novo, porque a alma era construída na hora que o corpo fosse construído. Hoje essa doutrina me ensina a mim e a você, nesse autoconhecimento, essa capacitação que temos que fazer todo dia conosco, que eu sou uma alma eterna, sou um espírito milenar, que essa encarnação aqui é mais uma das milhões que eu tive já, não sei, para poder chegar ao ciclo evolutivo e subsidiar, ou seja, auxiliar, socorrer a minha condição de espírito para o dia chegar à condição de espírito puro. Quando a gente parte para esse princípio, nós começamos a desenvolver em nós um sentimento chamado religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Religiosidade não faz diferença entre raça, cor ou credo. A religiosidade me leva você nesse autoconhecimento a entender que meu próximo é aquele que está mais próximo. De quê? Não importa qual a sua religião, porque esse alto amor me ensina a entender que você é meu irmão diante de Deus, porque partimos de um mesmo princípio. A religiosidade me leva a compreender esse autoconhecimento de que pobreza material é um estado, porque há muitos ricos, materialmente falando, pobres. Parábola do bom samaritano. Aonde aquele pobre, caído no mundo, assaltado, que isso é a coisa mais comum entre nós, não é? Aí passaram quem? Religiosos. Criaturas que sabiam toda a religião mosaica em voga. Não é? Mas o que eles fizeram? Passaram para o outro lado. Como se dissesse, lava as mãos. Eu não tenho nada com isso. Quantos não fazem isso? Esse não é o meu problema. Eu não tenho que me preocupar com o outro. Então, aquele religioso passou para o outro lado e deixou aquela criatura precisando do seu corpo. Mas quem passou lá? Alguém que tinha religiosidade. O samaritano. Por incrível que pareça, aquele que era enxortado, era
desprezado pelaquela sociedade vil, ignorante, conhecedora, instruída, mas não evangelizadas. Instrução não quer dizer evangelização. Aquela sociedade que se achava Deus acima dele, Deus estava talvez igual a eles. Eles eram representantes de Deus. Né? Então os samaritanos tinham uma visão diferente. E foi aquele homem, considerado vil, que não tinha religião, porque não comungava da religião deles, que parou, cuidou das feridas. Cuidar de alguém é doação, é amor. Cuidou. Há uma diferença entre dar e doar. Quando eu dou, muitas vezes eu tiro uma moeda do bolso e dou a alguém e nem olho para o rosto dele. Você conhece alguém assim? Ou você ainda é assim? Dar é você tirar a mesma moeda, mas olhar para a criatura e dizer, bom dia. Olha aqui, não tenho muito não, mas isso aqui pelo menos dá para comprar um pão. É fazer com que aquela criatura não se sinta humilhada pelo que você está dando, mas que você faça com que ela compreenda e entenda que ela está fazendo um favor a você a receber sua doação. No caso do bazar, das roupas, que lá nós também trabalhamos com 200 famílias no interior do Jupá. Como fazer? Cada roupa que recebemos na nossa casa, muitas vezes, é roupa que só misericórdia de Deus. Não presta nem para botar aí no chão. E alguém disse, eu levei uma sacola de roupa para o centro. Hein? Então, alguém faz aquela, né? Capa. Algumas estão sem botões, estão descosturadas, então a gente lava, bota botão, bota um flash. Isso é doação. Lava, passa e separa. E já leva para as 200 famílias, de acordo com o número de integrantes da casa. Isso é doar. Autoconhecimento. É justamente fazer esse exercício, ver onde é que você já está fazendo algo por você. Porque ao fazer algo por seu próximo, nem pense que você está fazendo muita coisa por ele. Na realidade, se você está doando-se, você está fazendo por você. Estabeleça metas consistentes para o futuro. Metas em curto, médio e longo prazo. Como isso? Eu tenho que estabelecer meta? Eu sou um espírito remitente. Cheguei hoje no tanto de pau. Estou percebendo que eu sou ruim, meu cabelo não ajuda. Né? Meu Deus do céu, como eu sou miserável ainda. Qual é a minha meta? A partir de hoje, quando eu sair daquela porta, eu vou começar a mudar meu comportamento. Eu vou chegar em casa, vou dizer boa noite, minha mãe, boa noite, meu pai, porque eu entrava feito meu animal, porque o animal ele vem com um carinho assim. Eu vou passar a dar bom dia a meus vizinhos, porque eu achava que eu estava acima de tudo, era doutor, coisa parecida, e meu vizinho merecia um bom dia. Eu vou começar qual vai ser a minha meta? Metas a longo, médio e curto prazo. Qual o curto prazo? Urgência. Eu passei o ano todo e estou chegando no mês de dezembro. Por desencargo de consciência, eu vou trazer uma cesta básica para dar no plano de pago. Só que essa cesta básica, muito pouco vai valer se você não mudou o seu comportamento íntimo. É preciso fazer essa auto-lavagem, limpeza, seja dê o nome que quiser.
Então, você tem que estabelecer metas como no trabalho estabelece. Como na área da educação estabelece. Estabeleça meta com sua alma, com seu espírito. Porque dia virá que chegou a hora de bater. E geralmente a gente não sabe o dia, porque se soubesse, a gente é tão falho, tão sofrido, tão carente que a gente era capaz de morrer antes, um dia antes. O pai disse que era só quem morre antes é peru de véspera, não é? A gente era capaz de falar. Então, Deus, sabendo disso, não nos deixa saber a dia do desencarne. Claro, todas as exceções existem, toda regra existe exceções. E há pessoas tão preparadas que já sabem o dia que vai desencarnar. Mas são raras por aqui. Né? Pronto, consiste isso. E qual é o outro? Não pare de aprender. O processo de autoconhecimento demanda disciplina, estudo e reflexão. A filosofia espírita propicia isso. Neste caminhar é necessário necessário munir-se de coragem. Sim, é preciso ter coragem para entrar a porta dentro do meu eu e descobrir, meu Deus, como eu preciso mudar. Como eu até agora agi erroneamente comigo e com quem está próximo a mim. Eu achando, Senhor, que todo o conhecimento que eu tinha, instruções que eu adquiri ao longo da minha caminhada, eu achava que eu estava muito bem. Até o dia em que eu comecei a sentir uma angústia. Até o dia em que eu entrei, talvez, no campo depressivo. Até o dia em que eu comecei a me auto-perguntar: por que eu tenho tudo e não tenho nada? Por que esse vazio dentro do meu eu? Por que essa agonia que eu sinto da minha alma? Onde tudo se eu quiser assim, eu recebo. E, no entanto, isso não me satisfaz. A partir daí, eu comecei a dizer: tem algo errado comigo. E então, procurei religiões bio. Eu costumo dizer que nós chegamos na casa espírita 99,9 pela dor. Alguém chegou aqui pela curiosidade? Se chegou, levanta a mão. Tem uma pessoa, duas pessoas. Pronto. 99,9 pela dor. Compara? Duas só pela curiosidade. Quando chegamos pela dor, geralmente a gente chega feito aquele bagaço de uma laranja. Você já viu? Eu costumo ser esprema laranja, como fica, bagaço, né? E eu costumo até aquele bagaço, que é bom, né? Estômago, é muito bom. E então, você chega já naquele bagaço. Sabe por quê? E você já passou por 1001 religião. E cada um que diga deu norte. Você vai pelo aquele norte e encontra o sul. Sai do sul e encontra o nordeste. Sai do nordeste e encontra o noroeste. E no final dá um nó na cabeça. Meu Deus, onde é que está a verdade? Conhece essa verdade e essa verdade pura e falar. A doutrina dá um leque dizendo: tu és espírito, criador, co-criador das tuas coisas, do teu pensamento, das tuas ações. Vigia o que pensas. Existe uma frase que diz assim: dizem com quem anda, eu te direi quem és. A doutrina diz a mim e a você: diz o que estás pensando, eu te direi com quem estás acompanhado. Porque nós vivemos arrodeados de uma nuvem de testemunho. Paulo, Coríntios, uma das epístolas de Paulo, ele diz: vivemos arrodeados de uma nuvem de testemunho. Então, esse autoconhecimento exige disciplina. Exige se aprender todos os dias. Por isso, Santo Agostinho, todos os dias eu faço uma análise e vejo aonde eu acertei, aonde eu errei. E a proposta é amanhã melhorar.
E no final eu percebi o quanto isso me ajudou e me transformou em um ser melhor. Quando alguém perguntava a Chico, olha meu filho, eu descobri que eu fui uma rainha. Ele disse, é bem verdade. Outra chegava, Chico, olha, tive um desdobramento e descobri que eu fui um rei. Ele disse, provavelmente foi. É verdade, Chico, isso é. Porque as lavadeiras, minha filha, estão todas já no céu. O que Chico quer dizer? Humildade. Trabalhe isso no seu dia a dia. Se você quiser falar um pouco mais, morro da língua. Morro da língua, dê um murro aqui na parede, faça qualquer coisa, menos expressar, porque ainda está muito forte em você. Porque palavras ditas não voltam atrás. E quando a gente não raciocina, não vigia os nossos atos, não tem essa disciplina, nós corremos um grande risco de magoar muita gente. E quando alguém nos magoa, a gente se olha a autopiedade. Eu sofro muito. Eu sou tão perseguida. Você conhece alguém assim? Que tudo na vida dele é ruim. Nada está bom. Precisa trabalhar o autoconhecimento. Conhece-te? Faltando 5 minutos. Os Espíritos dizem o seguinte, para a gente encerrar. De que a pergunta 115 a gente já falou, e o Evangelho, no capítulo 25, diz assim: buscai e obtereis. Essa busca nesse autoconhecimento, ela é constante. Até então, porque não chegamos ainda à condição de espíritos puros. A lei é de progresso. Esse buscai e obterei convida eu e você a esse autoconhecimento através do trabalho. Jesus ensinou a mim e a ti que ele, Pai, trabalhava incessantemente. De que era necessário trabalhar. E ele diz, eis que a seara é imensa, porém os trabalhadores são muitos. Na realidade, nós queremos que nossas dores sejam tiradas de nós. Mas não fazemos muitas vezes nada para que essa dor seja sanada. Daí ela vai e volta. Às vezes passamos anos a fio, tomando água purificada, passando pela cabine de passe, mas o coração, o sentimento, continua lá enterrado. Aonde a ferrugem já está corroendo, aonde a graça já está roendo. E por isso a gente não sai do campo. Mexa-se. O nosso corpo físico ele foi desenvolvido para a gente se mexer. Se a gente ficar parado muito tempo, quando levanta, está doendo aqui, está doendo lá, você já notou isso? Assim é a alma. Mexa-se, trabalhe, busque uma ação. E no final do dia, as pernas não doem, não é, Danisa? A mente está aberta, não deixou essa mente para as ervas daninhas tomar conta. E no final do dia, aquele problema que iniciou achando que era imenso, você vai ver que ele se tornou desse tamanho. Porque você escutou tanta gente no meio do teu caminho, com tanto dos problemas, que você disse, meu Deus, me perdoe, porque eu pensava que eu tinha problema. Autoconhecimento exige de mim você humildade de reconhecer que sou filha de Deus, irmã das estrelas. Tenho como herança o universo. Mas para chegar lá, eu preciso da
a minha contribuição no progresso do planeta, a qual sou obrigada a viver. Enquanto eu não pagar o último centavo, daqui eu não sairei. Espero de coração ter dado uma pequena contribuição do que vocês já conhecem. Esse áudio conhece-te, conhece essa verdade e essa verdade vos libertará. Quero agradecer a paciência que todos vós tiveram de nos ouvir, principalmente os desencarnados que estão aqui. Se assuste não, viu? Está perto de você, mas não vai beliscar. E que deixo com vocês um abraço, não teve cardíaco, porque esse voltará ao pó da terra. Deixo com vocês um abraço, um coração. Tesouro, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Sentimento. E nós que fazemos união kardecista da violência. Paz e luz para todos vocês.